Vamos lá, começando pela 15ª, 8ª, 50ª vez, gravando. Bom, faltou a gente falar do documento, né, que eu mandei para vocês analisarem. Então agora a gente vai fazer uma análise aqui rapidinha para ver se vocês entenderam como é que funciona esse processo. Bom, como eu disse para vocês, antes disso, você sabe que aqui a gente está meio no improviso, então provavelmente alguns de vocês, ou a grande maioria, 99%, não deve estar enxergando o documento apropriadamente. Então peguem o PDF, peguem um Praise, deixa ali do lado para vocês observarem e irem seguindo essa análise, tá? Mais ou menos isso. Ok? Beleza? Então a gente vai começar essa análise. Como eu falei para vocês, analisar um documento é fazer perguntas. Então, que pergunta eu iria fazer para esse documento? A primeira pergunta que a gente tem que fazer para tudo, na minha concepção, é: o que é isso? Então a pergunta vai para vocês: o que é isso? Aí você responderia: é uma certidão de óbito? Sim. É uma certidão de óbito, todos concordamos, né? Estou vendo todo mundo se manifestar, todos concordam com isso. É uma certidão de óbito. Aí vem a pergunta 2. Para que serve uma certidão de óbito? Para que ela foi criada? A quem ela serve? Então vamos lá, para a primeira. O que é uma certidão de óbito? Uma certidão de óbito é um papel, que não passa disso, é um papel que vai legitimar a sua morte. É o papel que diz que você morreu. Porque sem esse papel, você não morreu. Você tem que ter um papel. Isso é o reflexo de uma sociedade extremamente burocratizada como é a nossa. Nós temos que ter papéis para tudo. Então o que somos? Somos números e papéis, no plural. Porque eu tenho que ter um papel para nascer, eu tenho que ter um papel para ser identificado, eu tenho que ter um papel para casar, eu tenho que ter um papel que diz que eu sou um cidadão e posso escolher meu governante, e tenho que ter um papel para morrer. Somos papéis. Dependemos deles. A nossa sociedade não anda sem esse monte de papéis. Então é uma sociedade burocratizada. Até aí, entenderam? Então, quando se criou essa necessidade de papel, né, desses registros, até mais ou menos 1874, aqui no Brasil, toda essa documentação de nascimento, morte, estava ligada à religião católica, estava ligada à igreja. Então, você tinha o seu primeiro grande documento que você vai ter, era o batistério. Então, você nasceu, mas você vai nascer como um cristão depois que você se batiza. Portanto, o seu primeiro grande documento é um batistério. Então, as igrejas tinham grandes livros também, onde elas registravam o nascimento, depois a morte das pessoas que estavam naquela diocese, naquela paróquia, seja lá o que for. Mas como isso estava ligado a uma só religião, como é que fazia o resto? Não sei se vocês sabem, mas a partir do século XIX, mais ou menos na metade do século XIX, começaram a vir para o Brasil várias pessoas que não tinham a mesma religião católica. Pessoas de outras religiões, que não vão ter o batistério como um documento essencial para a vida deles. Portanto, se criou o cartório de registro civil, para que essas pessoas também tivessem a sua documentação não ligada à religião. Até aí, beleza? Quando nós passamos do Império para a República, aí, em 1889, se coloca a obrigação de todos terem o seu registro no cartório de registro civil. Tem que ter um documento que seja feito naquele local. E aí, para atender religiosos, católicos, não católicos e toda a população. Ah, mas e os documentos que eram da igreja? Continuam sendo. Então você tem os seus documentos da sua religião, mas também tem os seus documentos civis. Uma separação entre o Estado e a igreja. E esse Estado que vai se formar é um Estado que vai ser extremamente burocratizado. É o que a gente vai analisar a partir desse momento.
Vamos pensar na certidão de nascimento, de início. Afinal de contas, ela é o início. Eu não sei se vocês sabem, mas por registro de 2010, no Brasil existem mais ou menos 600 mil pessoas que não têm certidão de nascimento. E o que acontece se você não tem uma certidão de nascimento? Você não existe. Se você não tem uma certidão de nascimento, você pode estar aqui do meu lado, mas você não existe. E você não existe por quê? Porque civilmente você não existe. Você precisa provar que você existe, mesmo você estando aqui do meu lado. E o que prova que você existe é a sua certidão de nascimento. Existem pessoas que nascem, crescem, têm filhos sem essa documentação. E aí vão ter filhos que também não vão poder tirar essa documentação porque você não tem. Então você que não tem essa documentação, você não vai ter acesso ao SUS, não vai ter acesso a tirar sua identidade, porque você tem que tirar a identidade, né? É o próximo documento que você tira, né? Depois da certidão de nascimento, provavelmente a identidade. Alguns, agora a gente tira o CPF antes, né? A gente ganha um grande número, né? A partir do nascimento. Então você tem certidão de nascimento, identidade, mas você não pode tirar nenhum deles se você não tem o seu registro de nascimento. 600 mil pessoas não têm esse registro. E os filhos dessa pessoa que não tem esse registro? Não podem frequentar a escola, não tem vida, não tem uma vida registrada que você possa frequentar. Então não frequenta escola, não pode ir lá ir no postinho de vacina, não tem nada que identifique aquelas pessoas. Então essas pessoas não existem. Elas simplesmente não existem. A mesma coisa acontece com o óbito. Você só prova que uma pessoa morreu se você tem esse documento. Se você não tem esse documento, você não morreu. Aí alguém poderia perguntar, mas aquelas pessoas que morrem sem identificação? Então, ela não é nada, né? Ela é apenas um ser não identificado que vai ter lá a foto lá do IML e algum dia alguém vai lá tentar reconhecer aquela foto do corpo que já foi enterrado. Ela não é nada, ele é enterrado como indigente, porque não tem nenhuma documentação que lavre que aquela pessoa é aquela que está enterrada. Dá para entender isso? Então, são marcas dessa sociedade burocratizada. E aí tem exemplos maravilhosos de pessoas que morreram no papel, mas não estão mortas. Tem dois casos clássicos, um acho que aconteceu na Bahia, que isso foi bem divertido, né? Divertido, né? À medida que isso possa ser divertido. Porque o cara foi visitar a mãe dele no dia do velório dele. Então ele foi para a casa da mãe dele e estava sendo velado lá. Por que aconteceu isso? Porque alguém foi no IML e reconheceu aquele corpo como sendo daquele homem e fez toda a preparação para, tirou o atestado, fez toda a preparação para o óbito daquela pessoa, só que não era aquela pessoa. Então ele chegou no momento do seu velório. E olha o trabalho que vai dar tudo isso depois para ele desfazer isso. Tem os casos clássicos também das pessoas que desaparecem. Tem pessoas que somem no mundo, a gente não sabe onde elas estão. E às vezes por problemas de herança ou da própria pessoa mesmo, depois de 7 anos de desaparecimento, sem nenhum sinal dessa pessoa, se pede o atestado de óbito. Ela é dada como morta, mesmo sem ter um corpo. Então a gente não tem a causa da morte, mas tem um documento dizendo que ela morreu. Depois de 7 anos, não apareceu, não deu nenhum sinal de vida, está morto. Mas se a pessoa aparece depois de 7 anos, cara, ela vai ter um trabalho imenso. Porque ela tem que provar civilmente que ela está viva. Porque o documento diz que ela morreu. Dá para entender isso? Então, você é um papel. Ah, mas como é que ele vai provar que ele está vivo? Ele tem que provar que ele está vivo. Olha que coisa de doido. Ele tem que pegar foto, ele tem que trazer testemunhas, ele tem que abrir um processo para que o juiz anule aquela certidão e devolva a vida a ele. A vida que ele nunca perdeu. É doido isso, é muito louco. Mas é assim que acontece. Agora, no caso recente agora, que está acontecendo aqui no Brasil por causa dos R$600 que o presidente está dando para as pessoas que estão com necessidades nesse momento. E é muito interessante que tem algumas pessoas que não estão recebendo porque elas estão mortas.
A pessoa chega na hora lá no banco ou algum lugar, ou entra no site e ela descobre que ela morreu, que ela não está viva. Então ela vai ter que provar, então ela vai ter que pegar várias coisas para provar que ela está viva, para ver se ela tem o direito de receber o dinheiro aí do auxílio que as pessoas estão requerindo. Olha que coisa de doido. Ela está aqui, está na minha frente, está viva, estou vendo ela, não é um fantasma, mas ela tem que provar que ela está viva. Ah, desse do velório foi legal, que disse que quando ele chegou lá todo mundo saiu correndo, né? Pensaram, fantasma, fantasma. Não era o cara que chegou lá. Dá para entender isso? Então, tudo isso é um reflexo de um papel que dita como é a sua vida. Se o papel estiver errado, a coisa fica complicada para você. Deu para entender isso? Ok. Vamos analisar agora o documento em si, essa formalidade aqui. Então a gente vai analisar o documento. Então fiz esse preâmbulo aí, essa introdução, e agora a gente vai analisar o documento. Então nós temos aqui as coisas, as hierarquias que estão dentro desse documento. Então primeiro tem o nome do país, depois eu tenho o nome do estado, depois eu tenho o nome da cidade onde foi registrado esse óbito. Até aí, beleza? Aí tem bem grandão aqui, ó, o que é o cartório, né? Que tipo de cartório que é. Não sei se vocês sabem, existem vários tipos de cartório, nem todos os cartórios são iguais. Aqui, a rua onde é esse cartório, né? O endereço. E aqui é uma hierarquia das pessoas importantes que pertencem a esse documento. Então, esse documento pertence ao falecido, mas as pessoas importantes desse cartório aparecem nele. Então, nós temos aqui o escrivão, acima aqui, nós temos vários escreventes aqui embaixo, 3 aqui escreventes. Aqui em cima eu tenho um oficial maior que eu não tenho a mínima ideia de quem seja e o que é essa profissão. Quem souber, por favor, me informe que eu não sei o que é isso. E depois aqui eu tenho o título, né? O nome do documento, é uma certidão de óbito. Até aí, beleza? Todo mundo entendeu. Então isso aqui são as coisas formais. Isso aqui já está pronto, milhares deles prontos lá no cartório. E aí só vão preencher a parte de baixo. O que a gente tem na primeira linha? Nessa primeira linha, nós temos uma série de números. Esses números vão identificar onde está registrado esse documento. Então, nós temos o número dele, a folha e o livro aonde ele está registrado. Então, quando você for em qualquer cartório pedir uma segunda via da sua certidão de nascimento, ou você for registrar seus filhos, eles abrem um livro imenso, pelo menos era assim, não sei como é agora. Eles abrem um livrão e eles registram ali todo esse processo. Agora eles fazem na maquininha e colam no livro também. Tem esse processo agora. Mas está lá no livro. Tem que estar no livro registrado. Então é isso que identifica aqui. Vem o registro no livro vem antes do nome da pessoa. Para vocês verem como o número é mais importante do que, na verdade, quem morreu. Aí nós temos o jargão, né? O jargão profissional, então a gente não vai entrar nele, assentada aonde, esse tipo de coisa. Essas palavras a gente não vai fazer análise delas, mas vai entrar direto no falecido, que é o Ovídio. Não é o CD, não é o DVD, não é o pendrive, é o vídeo. É uma piada horrorosa, mas eu sempre faço ela, sorry. E aí saiu tudo do prumo, beleza. Um minuto, please. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter a data de falecimento, porque esse objeto aqui, o que é mais importante é a data que a pessoa morreu. Vocês vão perceber que não tem data de nascimento dessa pessoa. Não tem nasceu quando, morreu quando. Não tem só a data do óbito. Então vamos lá. Ele morreu dia 1º de março de 1946. Faz muito tempo. Nessa cidade, a cidade já foi falada, né? São Caetano. E aí que o endereço na cidade, que é a Rua Heloísa Pamplona.
estamos vendo ali que Ovídio é um homem, sexo masculino. Então, até que me diga alguma coisa em contrário, ele é um homem. A cor dele, né, a cor de pele dele é branca e a profissão é operário. Quando eu vi operário ali, minha mente viajou, mas eu não posso entrar nesse assunto agora com vocês. Natural de... isso aqui é legal. De Veneza, na Itália. Ovídio é um imigrante. Isso é bem legal. Não porque ele é um imigrante em si, porque ele veio da Itália, mas a história que a gente pode trazer por trás disso é que é interessante. E como eu estou viajando antes de analisar o documento, deixa eu baixar minha bola um pouquinho. Residente à casa referida. Aí, meu filho, é português, eu não posso fazer nada. Fala com a Cris Rocha, com a Cris Oliveira, porque eu não tenho nada a ver com isso. A referida é porque ela já foi citada em cima do documento. Então, aquela rua que foi citada é aonde ele mora. Então, ele morreu e mora no mesmo local. Ou morava no mesmo local. Idade dele, porque a idade consta. Aqui tá meio apagado, né? Porque isso são várias cópias há muito tempo. Então, aqui tá marcado 62 anos. Então, eu acho que tá marcado 62. Algumas pessoas acham que é 68, mas para mim é 62. Então, ele tinha 62 anos em 1946, quando ele faleceu. O estado civil dele, ele era viúvo. Portanto, quando Ovídio faleceu, a sua mulher já tinha falecido também. E aí, nós temos uma coisa bem legal da certidão de óbito, que são os nomes dos pais da pessoa que morreu. Então aqui, ele era filho de alguém. Então ele era filho do Máximo e da Filomena. Fala mais alguma coisa deles? Não fala mais nada, mas a gente pode presumir várias coisas a partir desse momento. Vamos subir aqui para continuar. E aqui começa a parte que eu chamo de assim, a parte mais burocracia louca que existe. Porque sabemos tudo isso, né? Que o nome, idade, o nome dos pais. E aqui nós temos declarante. Sim, uma pessoa não basta ela estar morta. Alguém tem que declarar que ela está morta. O que é o declarante? É a pessoa que vai no cartório dizer que a outra pessoa morreu. Tem que ter isso. Sim, a própria pessoa não pode ir lá fazer isso, então outra pessoa vai por ela. Mas ela não pode ir lá e só falar, tal pessoa morreu. Então vamos conjecturar. Eu morri, estou com a cabeça cortada aqui no meio da sala, sangue para todos os lados. E alguém decide lá no cartório e fala, Iracema está morta. Aí o cartório vai falar, e daí? Onde está o laudo do médico? Por quê? Porque alguém tem que atestar a morte. Então, enquanto esse homem, que é um cara formado em medicina, não for lá, olhar o meu cadáver, ver a minha cabeça cortada, o sangue esparramado pela sala, e não pegar aqui e falar assim, está morta? Eu não estou morta. Até aquele momento, é apenas uma suspeita de morte. Não estou morta ainda. Então ele vai lá, verifica se eu estou morta ou não. Sim, não importa que eu estou com a cabeça cortada, né? Ali, corpo para um lado, cabeça para o outro. Tem que ver, tem que o médico estar lá atestar a morte. Então ele vai lá, atesta. Então o médico vai escrever causa a morte. Cabeça cortada, decapitação, alguma coisa do gênero. Alguém da minha família vai pegar aquele laudo, vai levar no cartório, e aí o cara do cartório vai fazer esse documento. E é esse mesmo documento que vai agilizar o meu sepultamento. Dá para entender todo esse processo? Olha que burocracia. Então não é só ir lá e fazer o papel. Eu tenho que ter alguém que fale que eu estou morta. Mesmo que todo mundo esteja vendo morta ali. Alguém tem que falar que eu estou morta. E alguém tem que levar aquele papel na funerária, no cartório, para que saia um documento civil disso. Deu para entender? Beleza. E aí nós temos... tô pensando que é touch aqui, né? Aí nós temos a causa da morte. No caso do nosso vídeo aqui, foi insuficiência cardíaca.
Bom, eu sempre faço uma brincadeira nessa hora, mas não vou fazer nesse momento, porque a gente está vivendo um momento muito triste de várias mortes, vai por causa do Covid. Mas, se não for ataque fulminante do coração, sei lá, na minha cabeça só existem duas maneiras de você estar morto. Ou você para de respirar e o coração para de bater. Então, é o que tem mais, né? Que a gente chama de causas naturais. Parou de respirar, morreu, o coração parou, morreu. Onde ele foi ser, então, o médico, né, o Dr. Caldas aqui, que eu não sei quem é, não sei se era conhecido ou não, vai lá e atesta que nosso Ovidio, o coração dele parou de bater, então ele está morto. E quem vai levar isso tem que ser um parente, e quem levou foi um dos filhos do Ovidio que levou isso até o cartório. Onde foi sepultado, meu querido Ovidio? No cemitério da Saudade, neste município. Da Saudade é um ótimo nome para um cemitério, porque todo mundo sente saudade das pessoas que se foram. Então, cemitério da Saudade. Ninguém quer entrar lá, mas dá uma saudade imensa. Vamos lá. E aí nós vamos começar as observações. O que você coloca numa observação? É aquilo que é importante, mas não está na estrutura do documento. Isso é importante, então vamos colocar uma observação aqui, porque isso aqui é importante. Ah, mas então por que não está na estrutura do documento? Não, porque não interessa, né? É uma observação. Vamos destacar isso. Então a primeira coisa que a gente destaca é: o falecido não deixou bens. Ou seja, o Ovidio trabalhou a vida inteira dele e não conseguiu comprar nenhuma casinha. E isso é triste. Ele era viúvo e agora eu vou saber o nome da mulher dele. Eu já sabia que ele era viúvo, mas não sabia de quem. Agora eu vou saber de quem ele é viúvo. Ele é viúvo de Anunciata. Esse era o nome da mulher dele. Com quem ele se casara em Andrada, Minas Gerais. Cara, aí tem que dar uma parada porque a gente tem que falar sobre isso. Então veja como acontecem as coisas. Tem um cachorro latindo, mas não posso fazer nada, eu não vou parar agora. Então analise isso. Ele veio de Veneza. Provavelmente ele foi até o porto de Gênova, que é mais ou menos isso que acontece. De Gênova, provavelmente ele veio para o Porto de Santos. Do Porto de Santos, ele sobe de trem até São Paulo. Provavelmente deve passar pela casa do imigrante, que caso todo mundo passa por ali. De lá, eu não sei para onde ele foi, porque eu não tenho nenhum registro aqui que me fala: ah, chega no Brasil e foi para tal lugar. Eu não tenho isso aqui. Mas em algum momento da vida dele, ele saiu daqui de São Paulo e foi, quer dizer, eu não sei para onde ele foi, mas em algum momento da vida dele ele foi para Andradas, Minas Gerais. Lá ele se casou com a Anunciata. Ficou morando lá, ele foi direto para Andradas? Eu não sei, esse documento não me diz isso. Só me diz que ele se casou com ela nesse momento. Então ele casou com a Anunciata em Andradas. Mas o que eu sei? Eu sei que ele morre em São Caetano. Então em algum momento ele saiu de Andradas e veio para São Caetano. Para fazer o que? Provavelmente São Caetano, trabalhar como operário. Ou ele foi, só casou e continuou como operário e nunca saiu daqui. Só foi lá para casar. Que é uma coisa boa também. Lá teve uma festona no interior, quem sabe. Deixando os filhos. E aqui, eu não vou falar o nome deles não, vocês estão vendo na frente. Mas se a gente fazer toda a conta aqui, vocês vão ver que ele tem 11 filhos. Porque o Ovidio era um homem trabalhador. Um homem que dava o sangue pelo seu trabalho. 11 filhos. Não sei se vocês sabem, mas antes da década de 50, algumas famílias, depois em alguns lugares do Brasil também tinham isso, as pessoas tinham muitos filhos. Porque às vezes muitos não vingavam. Então você escuta muito falar: ah, teve 11, mas só vingou 6. Teve 12, mas só vingou não sei quantos. Aqui não está me dizendo nada. Aqui só está me dizendo que ele teve 11 filhos. E que os 4 últimos eram menores. Essa informação é bem interessante. E devia ter alguma pertinência. Porque se a Anunciata for a mãe deles, provavelmente eles serão órfãos, porque o pai também morreu. Então eu tenho 4 menores que são órfãos nesse momento.
Deu para entender isso? Vamos subir. Ou vamos descer, como você preferir. Outra coisa interessante aqui, que é bem aqui isso daqui, é o seguinte, isso aqui é o preço que o cartório pagou pelo documento, que a pessoa pagou pelo documento. Que não basta você estar morto. A pessoa tem que atestar a sua morte, ou tem que levar no cartório, essa pessoa tem que pagar para você ter esse documento. Então, além da burocracia, você tem todos os impostos e tributos que você tem que pagar em relação a esse documento. E aqui uma parte bem interessante. Oh, meu Deus. Eu voltei lá no Júlio César. Vou voltar para cá. Só um minuto, falha técnica. Acabou não, não acabou não. Aqui. Quando acaba o documento, está escrito ali, o referido é verdade, dou fé. Ou seja, a pessoa que está assinando, que normalmente é o chefe do cartório, ele está dizendo que todas as informações aqui são verdadeiras e que ele tem fé que tudo seja verdadeiro que está sendo falado ali. Porque ele não vai sair para investigar. Ele vai lá investigar o que aconteceu, se esse médico era de verdade ou não. Ele não vai fazer nada disso. Ele vai confiar na pessoa que é o declarante, que no caso aqui é um dos filhos. Deu para entender isso? Ok. Aí nós vamos para a data. E aqui na data que a gente pode começar a brincar. Porque acabou o documento, a gente pode brincar com o documento agora. Esse documento é da data de 4 de março de 1996. Pessoal de exatas, faça a conta. 46, 96. Não, humanas, não é... Sabe fazer conta de menos, né, humanas? Pelo amor de Deus. 50 anos. Sim, 46, 96, 50 anos. E aí a cabeça da galera pira. Porque a pergunta que eu faria para vocês nesse momento, para vocês tentarem responder é: por que alguém iria pedir um documento de óbito depois de 50 anos? Qual é a lógica disso? Por que demorar 50 anos para pedir uma certidão de óbito? Eu já tive várias respostas de alunos falando assim para mim: ah, porque na verdade ele não morreu, ele estava vivo, sabe? Tipo, o Elvis não morreu, o Michael Jackson está vivo, então o vídeo também está lá. O vídeo continua vivo. Claro que não. Então, para vocês tirarem essas ideias pop e artes da cabeça, isso aqui é uma segunda via. A segunda via sempre vem com a data em que ela foi feita. O documento tem que vir com a data que foi feito. Então, isso aqui é uma segunda via. Mas aí a pergunta continua quase a mesma. Por que alguém vai pedir uma segunda via de um documento de 50 anos atrás? Aí vem a grande interrogação. E é aí que a gente pode brincar em cima do documento. Ok? Então, tudo que vai ser falado agora é inspirado no documento, mas são teorias. Porque a gente pode brincar, a gente pode tentar pensar no que aconteceu com esse documento ou com essa pessoa. Vamos pensar nessa referida data, a data de 96. Eu destacaria 3 teorias. A primeira delas, inventário. Mas para mim, trabalhar com a teoria do inventário, eu vou ter que contestar o próprio documento. Ou seja, eu vou ter que falar que tem uma inverdade neste documento. Existe alguma coisa que não está bem localizada ali. Portanto, pode ser que tenha uma mentira nesse documento. E a mentira é que ele não deixou bens. Está lá na observação. Por que será que colocaram isso na observação? Que o falecido não deixou bens. Porque ninguém queria fazer o inventário.
Eu não sei se vocês sabem, mas quando uma pessoa da família morre, normalmente se faz um inventário se ela tem bens. Porque tem que saber, tem que ter um negócio que chama direito sucessório. Então as pessoas que ficam têm que saber de que forma vão dividir aquele bem daquela pessoa que faleceu entre os membros da família. Então você tem que fazer um inventário. Mas a partir do momento que a pessoa não deixa nada, que inventário você vai abrir? Você só precisa do documento de óbito e falar, era filho, mas ele não deixou nada, então vamos ser felizes. Dá para entender isso? Então, vamos pensar. E se Sérgio mentiu na hora da declaração? E na verdade, essa casa em que Ovidio morava era a casa dele. Por que Sérgio falou isso? Para não ter problemas? Para não ter nenhum entrave nessa casa? Será que essa casa era do Ovidio ou era do Sérgio? E mais ainda, quem ficou com a tutela dos 4 filhos menores? Porque eram 4 filhos menores, que a partir da morte do Ovidio ficaram órfãos. Alguém tem que ser responsável por eles, não sei se vocês sabem disso. Alguém tem que ser responsável por essas crianças que são menores. Ou é alguém da família, ou é o Estado. Então, conjecturando que os 4 uns começam com 17, vamos pensar, 17, 16, 15, 14 anos. São crianças. Legalmente são. Aí alguém vai ter que tomar conta deles. Quem iria tomar conta dessas crianças? Será que é o Sérgio que ia tomar conta deles? Ok, vamos pensar então nisso. Deixa o carro do guardinha passar. Agora tem outro carro passando. Daqui a pouco o cachorro vai latir. Ok, então vamos pensar nisso. Quem ficou tomando conta dessas crianças? Quem sabe o Sérgio que ficou com a tutela dessas crianças? Aí não quis colocar que o bem era do Ovidio para não ter que dividir com os outros irmãos. E aí depois de muito tempo, essas ou filhos ou os netos dessas crianças ou qualquer outro familiar decidiu que aquele terreno devia ser dividido porque era um bem da família e vamos abrir o inventário e vamos resolver esse problema. É uma hipótese bem boa, aliás, que eu gosto muito, porque esse negócio de inventário e briga de família é uma delícia, né? Então você tem aquele quintalzão lá e dá aquela briga imensa entre os parentes para conseguir o terreno, né? Normalmente é assim, né? Tem aquele cortiço familiar. Os velhinhos compram aquilo lá, aí os filhos vão casando, vão construindo tudo no mesmo terreno, aí um dia os velhinhos morrem e aí fica todos os irmãos brigando por aquilo. É uma delícia. Quem já teve isso da família sabe como é. Ok? Então, essa é uma das teorias. A segunda teoria seria a dupla nacionalidade, dupla cidadania. Eu não sei se você sabe, mas alguns países europeus vieram com imigração para cá, principalmente italianos, espanhóis e portugueses. E alguns desses países consideram, né, dar a cidadania para filhos ou netos de imigrantes. Então, essa pessoa, para provar que ele é filho ou neto de algum imigrante, ele precisa de alguma documentação dessa pessoa. Então, provavelmente, uma certidão de óbito perfeita para fazer isso. Dá para ver de onde ele veio, então dá para saber que ele era realmente italiano. E aí ele pega esse documento, leva até a embaixada e começa a entrar com a legalização dessa papelada e consegue uma dupla cidadania, ou seja, ele consegue ir para aquele país, trabalhar, estudar, morar ali sem ninguém encher o saco, porque ele também é um cidadão italiano, ou português, ou espanhol. Então ele seria, no caso de um neto desse nosso personagem aqui, seria um ítalo brasileiro. Ok? Dá para entender isso? Essa seria uma boa hipótese de você pedir essa documentação depois. Tentar a sua dupla cidadania. Você sabe que existe aqui no país uma coisa, as pessoas gostam de falar que são descendentes de europeus, de italianos, então eles vão lá pedir esse tipo de coisa
para conseguir isso. E eu tô falando isso de pura inveja mesmo, porque não tenho nenhum parente que veio do exterior e eu nunca terei dupla nacionalidade. Ok? Beleza? A terceira é a mais bonitinha e a mais simples, na verdade. É alguém que quer montar a árvore genealógica da família. Sabe aquele negócio que você fez na quinta série, quando você era fofo? De colocar o seu nome, em cima colocar o nome dos seus pais, depois o nome dos seus avós, depois o nome dos bisavós, quem sabe o nome deles, né? Porque vocês nunca sabem o nome das pessoas para trás, assim, é difícil vocês saberem os nomes. Então, você monta a sua árvorezinha genealógica. Nesse caso, cara, ia ficar uma árvore maravilhosa, porque você poderia até a Itália e procurar os seus familiares que moram lá ainda, ou moraram lá ainda, e procurar ver se ainda existe algum parente seu lá, ou procurar os registros dos pais do Ovídio, que provavelmente também eram italianos, né? Obviamente. E aí você começa a construir aquela sua árvore genealógica para você se sentir, ó, sou descendente de italiano. Eu nunca conseguiria fazer isso porque um lado veio de Botucatu, outro lado veio de Pirapora, então não ia ter muita coisa para mim levantar. Então eu não tenho nenhum imigrante na minha família, então não ia, minha árvore genealógica acabaria rapidamente, né? Porque chegaria num ponto que encontraria, de um lado encontraria índio, do outro lado encontraria escravo. Então, acabou minha árvore genealógica. Não tem muito sentido. Mas se eu tivesse algum parente mais distante, eu gostaria de saber isso. E provavelmente foi isso que aconteceu, tá? É a hipótese mais simples e a mais plausível. Ok? Mas além disso, tem outras coisas que esse documento pode me dar. E é isso que é legal desse documento. Então isso aí a gente fez uma análise dele e levantou algumas teorias em relação à data. Então a pergunta que veio em relação à data. Mas tem outras coisas que a gente pode se perguntar em relação ao documento. E uma das coisas que mais chamou minha atenção, se eu conseguir arrumar aqui, é claro, né? Porque a pessoa extremamente tecnológica, é a profissão dele de operário. E o local onde ele é operário. Né? Isso que me chamou bastante atenção. Eu não sei se vocês sabem, mas toda aquela região ali, durante um tempo pertenceu a São Paulo, depois foi se dividindo, ficou chamando São Bernardo. E no final do século XIX, se tornou um loteamento, onde é São Caetano hoje, se tornou um loteamento e vendiam esses lotes, né, que eram sítios, vendiam para imigrantes italianos e alguns deles decidiram fazer plantações, plantação de parreira, de videiras ali, plantar uva, fazer vinícolas, né, pequenas vinícolas ali. Depois teve uma praga, não deu muito certo e depois se implementou as indústrias. Então, se ele era operário, ele trabalhou numa dessas indústrias, que poderia, né, se você sair do campo e vai trabalhar numa indústria, é até melhor para a condição de vida da sua família. Então, em que indústria ele poderia ter trabalhado nessa região? Então, nós temos três principais indústrias que tinham ali. Nós tínhamos uma iniciante de indústria química, que provavelmente eu acho que não foi essa. Não é indústria automobilística, tá? Não é a Lula, né, do companheiro, não é por aí ainda. Mas provavelmente indústria de móveis e cerâmica e olaria, né? Eu acho que é bem conhecido os tijolos que eram feitos nessa região que abastecia quase toda a São Paulo. Então pode ser que ele tenha sido operário desses dois tipos de industrialização ali naquela região. O interessante também, se a gente pegasse esse documento original dele, nós não veríamos o nome de São Caetano, porque São Caetano não existia como município nesse período. Ele era um distrito de paz, que não é um município, ele pertencia a São Bernardo. E depois que ele consegue ser um município totalmente separado de São Bernardo, mas ele só vai conseguir isso em 1948, que é 2 anos depois da morte do Ovídio. Então isso também é bem interessante, chamou bastante minha atenção e
querer construir todo esse processo de imigração em São Paulo através dessa certidão. E queria falar também que, cara, se a gente tivesse a certidão de óbito da anunciata e a certidão de nascimento dos filhos, nossa, dá para fazer uma análise da família inteira. Porque você fica pensando, cara, os 4 últimos filhos, aqueles que eram menores, eles eram filhos da anunciata? Se eu soubesse a data do óbito dela, seria mais fácil perceber se eles são ou não filhos dela, ou se o Ovídio deu uma juntada ali, juntou os trapinhos com uma outra mulher e teve mais filhos depois. Então tem várias coisas que a gente pode se perguntar olhando esse documento. Por exemplo, não diz que idade que o Ovídio veio para o Brasil. Então eu não sei com que idade, não sei se ele veio adulto ou se ele veio criança para cá ainda. Então essa é uma informação que nós não temos, que seria bem interessante da gente saber. Cara, sei lá, eu fico imaginando um monte de coisa e não dá para falar tudo. Então, essa é uma pequena análise que a gente pode fazer em relação a um documento só. Então, assim, tem o documento, você fez a análise formal dele, o que tem dentro dele, mas tudo que tem no entorno dele também é importante. Então, cada pedacinho dele vai me dar um detalhe diferente. E é isso que eu gosto nas certidões de óbito. Não que eu goste de óbitos, tá? Ninguém gosta de morrer, ninguém gosta de ver ninguém morto. Mas o documento certidão de óbito é um documento muito rico para análise. E aqui eu encerro. Graças a Deus. Vamos começar outro daqui a pouco, porque eu tô cansado de gastar minha beleza gravando para vocês, tá? Beijão, até mais.